ou eu ou Wesley Safadão, e eu fiz a melhor escolha do mundo. A minha maior corrida aqui em Fortaleza, eu saí lá do Cais do Porto e fui até o Mercado São Sebastião descalço correndo. Falando da Maratona de Fortaleza, clima quente, úmido, vocês provavelmente vão competir, né, nessa prova. Maratona é mais física ou mental? A maratona, ela é a mãe de todos, então ela tem que ser respeitada. Sempre tem outra oportunidade, entendeu? Então a gente levanta a cabeça, volta atrás, treina do mesmo jeito para alcançar. A gente desiste, não desiste não. Sejam bem-vindos a mais um XSCast, o podcast da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Hector para fazer companhia a mim como host do programa. E aí, galerinha, tudo bem? É um prazer imenso mais uma vez estar fazendo parte do XCast, conversando sobre corrida, que é o que nós amamos, e ainda mais com essa dupla de convidados de peso, hein? Falar um pouquinho deles, né? Ela que é maratonista, recordista cearense, multicampeã em meias maratonas pelo Brasil, campeã brasileira universitária e hoje uma das principais atletas do Nordeste nas provas de fundo. Seja bem-vinda, Aline Prudêncio. Obrigada, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Massa. E ele, nosso parceiro, maratonista, atleta profissional, medalhista pan-americano nos 5.000 metros, campeão do Troféu Brasil, com passagem marcante pelas pistas de corrida do Brasil inteiro. Seja bem-vindo, meu amigo Joilson. Obrigado, né? Chico e a equipe toda aí da X-Team. E vamos aí falar um pouco da nossa vivência nesse mundo de esporte, na experiência que a gente cria cada dia, né? Boa. Bora começar com a Aline? Vamos lá. Aline, pergunta clássica. Nós que já somos amigos, a gente conhece um pouquinho da história, mas com certeza quem está nos acompanhando quer saber um pouco mais dessa grande atleta. E aí, Aline, quando foi que você começou a correr? Esse ano vai fazer 19 anos. Massa. Eu sou cria de um projeto social que fica lá na Sapiranga. E tudo iniciou ali, o amor pelo esporte, pela corrida, pelo projeto social também, porque é um projeto social que ele não pensa só no treinamento em si, ele pensa nas pessoas, né? Então, assim, não vou dizer que foi paixão à primeira vista, mas com o decorrer do tempo, eu me apaixonei muito pelo atletismo. E quando você olha lá para trás e olha para hoje, você imaginava chegar onde você chegou? Não, porque eu não era focada, não era disciplinada, não queria saber de treinar realmente 100% e ainda tinha um tal de safadão. Essa história é legal, essa história é famosa, viu? Ainda tinha um tal de safadão que ele não me ajudava, né? Não colaborava com o meu desempenho atlético. Qual foi o momento que tu pensou assim, isso aqui pode mudar a minha vida? O meu ex-treinador, né, pai, Oswaldo Falcão, ele tem uma visão ampla. Então ele chegou para mim no final, acho que 2017 ou foi no início de 2017. A gente já tinha ali mais ou menos uns 10 anos já de convivência. Então ele via em mim a oportunidade de crescer, mas só dependia de mim, das minhas atitudes, da minha entrega. E ele falou, foi o convite. Você quer se tornar uma das melhores atletas do estado do Ceará? Eu digo assim, tá doido, homem. Mas eu aceitei, né? Deixei tudo e aceitei o convite dele. E de lá para cá, graças a Deus, foi feita essa promessa que ele me fez. E isso tá mudando sua vida? Mudando completamente. E Bru, é verdade que rolou um ou eu ou o Safadão? Rolou. Ele falou, ele pediu. Porque assim, quando a gente é adolescente, a gente tem aqueles momentos de rebeldia. Então, eu não bebi, eu não fumava, nunca bebi, nunca fumei. Mas performance e show não combina, porque eu passava as madrugadas. E o rendimento não vinha dia após o outro e também deixava muito a desejar no desempenho. Então, quando ele chegou para mim, ele falou, ou eu ou Wesley Safadão. E eu fiz a melhor escolha do mundo. Boa.
E tu, Geilson, quando é que tu começou a correr, cara? Eu comecei a correr com 9 anos de idade, né? Hoje tenho 38 e ao longo dessa carreira também passei por projeto social, né? Que se chama antigo ABC Mucuripe, depois fui para o Projeto Atleta, onde conheci a Conceição, né? E teve esse conhecimento de pista, né? Como você falou aí logo no começo aí da introdução da nossa abertura do evento aqui. Começamos o mundo de pista, comecei com provas curtas também, 3.000 metros. E aí foi difícil também, né? Todos nós, eu acho que como a Aline e outros atletas que pode chegar mais na frente nas próximas gerações, sempre aqui no estado vai ter dificuldade, né? Entendeu? Com os projetos sociais. Então acho que é difícil ter um professor como ela tem, né? E tem, que dá a introdução ali, é melhor, mais que um pai. Então alguns projetos tem e outros não tem. Então assim, vale a pena o jovem perseverar, né? Mas só que hoje eu tive essa dificuldade, né? Então a Conceição, ela me mostrava como ela ganhava de mim, eu queria correr com ela, né? Aí, não vou correr com os meninos, né? Não, você tem que correr com os meninos e tal. Então foi a partir de umas brincadeiras, tinha que fazer curso também, né? E aí essas coisas foi evoluindo. Então até então eu não sabia onde eu ia chegar, entendeu? Então eu acho que o esporte ele vai tu escolhe o esporte na infância e quando chega a certo momento assim na categoria de base, juvenil, ele te escolhe, entendeu? Porque aí a coisa vai aumentando mais, intensidade de treino, você vai sabendo, você vai tendo conhecimento do treinamento, aí você tem que ser determinado naquilo que você quer fazer. E hoje, velho, o que é que te faz continuar correndo? Competir? Simplesmente correr por prazer, ganhar dinheiro? O que é que te faz se manter correndo, velho? O principal. Cara, hoje eu corro porque eu gosto, né? Então, assim, na minha melhor fase também eu corria pensando, sempre via meus filhos na chegada, né? Isso eu sou muito grato, né? Grato a Deus, né? Por isso. Então, e assim, eu gosto mesmo de correr. Eu sei que tem as premiações, né? Tipo assim, você vai numa premiação, é bom você correr sem dor, é bom você correr sem você estar 100%. Não, eu estou preparado, vou naquela prova lá, você ganha, entendeu? Mas muitas vezes a pessoa fala, chegou o campeão. Não, mas aí não sabe o que o cara faz, né? Entendeu? Então, é difícil falar sem estar do lado da pessoa. Mas só que assim, é porque realmente eu amo mesmo, já pensei em parar várias vezes, né? Mas eu gosto de passar para as pessoas também, um pouco da experiência, entendeu? Então, as pessoas ouvem e me falam assim, Vitor, tu falou uma palavrinha assim legal na corrida que eu nunca esperava de ouvir de alguém, do professor, entendeu? Então, isso eu acho gratificante. Por falar em professor, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o professor Oswaldo Falcão, né? Da Força Falcão de Atletismo, professora Conceição Neres, né? Vida longa a esses projetos. Esses projetos são muito importantes para a juventude, né? Eu, como educador, sei do impacto, apesar de não ser da área, mas a gente sabe o impacto que o esporte tem, né? E aí vem uma pergunta também muito importante que relaciona isso, né? Lá atrás, quando a gente olha lá para trás, de quando vocês começaram, né? O que é que mais faltava? Estrutura, apoio, mesmo informação sobre o esporte que vocês estavam começando. Começou como lazer, já começou com vocês, eu quero ser profissional, é isso que eu quero para minha vida. Como foi o começo lá? O que é que mais faltava para vocês? Tênis, né? A gente não tinha condições de ter pares de tênis, realmente. Uma alimentação adequada, realmente. A gente não tinha aquele conhecimento que eu tenho hoje, que a alimentação ela era a parte principal do atleta. Pessoas que apoiassem, que acreditassem realmente ali, aquele projeto ali, ele não está só levando o esporte, mas ele está resgatando vidas por ser um projeto social dentro de uma comunidade que tem inúmeras possibilidades, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Eu levo o nome do Projeto Força Falcão aos 4 ventos, eu grito o nome do professor Oswaldo, porque eu sei da importância que ele tem até hoje na minha vida. Quando eu quero alguma coisa, eu me socorro lá, pergunto a ele, tiro dúvidas, sabe? Então, assim,
Projeto Força Falcão, ele é mais do que o atletismo. Ele é transformador. Ele realmente, o professor sempre dizia, acredite, tenha fé, persevere, que um dia você chega lá. Massa. E você, Joilson? Joilson Bernardo. Seu primeiro tênis, Joilson, seu primeiro tênis. Meu primeiro tênis, vixe, foi uma longa história. Conta. Conta a história é boa. Acho que já contei aqui uma vez, vou contar de novo. Primeiro, na verdade, eu não tinha tênis, né? Aí a Conceição me levou lá na pista, dá uma volta aqui nessa pista aqui. Olha assim, é rápido, né? Então fui lá, a pista tinha 400 metros. Só que assim, eu passei 1 minuto e 30 para chegar, completar a pista de 400 metros. E aí, o que tu achou? Eu falei, então já discutiu. Não, isso aqui não tem 400 metros, não. Aí fui se adaptando, né? Até que no projeto lá, era um pouco que os meninos tinha como fazer curso, não podia entrar de chinelo no curso, né? E aí tinha que ter tênis. Aí eu falei, Conceição, não tenho tênis não, dá para treinar aqui, mas isso aqui não... Ela, meu filho, realmente tem que dar um jeito aí, né? Aí beleza, aí voltei para casa, falei, vou parar, vou fazer outra coisa. Só que aí acordei de manhã assim para jogar o lixo de casa e tinha um par de tênis na lata do lixo, mano. É um Rainha System, nunca mais esqueço. Hoje não tem essa, né? Mas patrocinou os atletas do Brasil, né? Acho que 94 por aí. Então foi um tênis que às vezes eu pegava o tênis, né? E aí ia levar para o projeto, eu trabalhava nas artes visuais, né? Cola de sapato, a gente mexia com cola de sapateiro. E toda vez que a estrutura saía assim, eu colava de novo. Colava um pedaço no tênis e ficava lá, apertando com o pé mesmo. Tinha que durar mais. E aí conseguia treinar com tênis. Até então me destaquei no curso, né, de artes visuais. Tinha uma bolsa lá que a gente ganhava de R$80. Aí comecei a juntar um dinheiro e consegui comprar meu primeiro tênis, mano. Foi um Rainha System. Não, Rainha Volley. Então foi interessante, né? Então hoje, assim, os anos se passou, né? E eu sempre ficava imaginando aquilo, né? Tipo, cheguei já a ser atleta da Nike, né? Então ganhava horrores de material, entendeu? Tipo, ganhava 7, 8 par de tênis, entendeu? Então eu nunca esqueci daquele Rainha System que eu tinha lá atrás, né? Então quando os tênis ficavam velhos, eu ficava pensando 2 vezes de jogar fora, mano. Assim, não servia para mim, tava desgaste, mas às vezes, talvez servia para outra pessoa que às vezes não tinha, ou podia fazer uma caminhada, ir para uma academia, entendeu? Mas eu ficava pensando muito bem de dar pelo que eu passei, né? Só que aí hoje não, né? Tipo, do projeto que a Aline tá lá, hoje, assim, eu vejo no semblante das crianças, né? E principalmente do professor, né? E que eles têm... Ganha tênis, mesmo são usados, mas só que no nosso tempo a gente não ganhava, né? Infelizmente, eu já cheguei a correr umas corridas descalço. A minha maior corrida aqui em Fortaleza, eu saí lá do Cais do Porto e fui até o Mercado São Sebastião descalço correndo. Uma corrida. Bem pertinho, descalço. Entendeu? Tive bolha no pé, mas felizmente eu não tinha tênis, tive que me esforçar para isso, né? Hoje em dia dá para correr nem na areia descalço. A gente está falando sobre estrutura, né? Sim. Que é um fato muito impactante. E aí a Pru falou da Sapiranga, né? Da região. E assim, Pru, além da falta de estrutura, né? Você acha que ali o ambiente do bairro, da comunidade, existem outras coisas que também impactam, que são desafios que foram para você e que ainda são para muitos jovens desses projetos? Na nossa época, né, porque já tem 19 anos, a gente passava por diversas aventuras, tiroteios. Porque antes tinha aquelas gangues, né? Então a gente morava num bairro que era, acho que mais ou menos uns 9 gangues diferentes. Então quando eles se encontravam, eles não queriam saber de quem é que estava por lá. Teve um momento que, acho que se eu não me engano, foi 2010, 2012, teve um tiroteio dentro do campo. E a gente estava finalizando nosso treino. Foi uma loucura. Então, assim, eu fico feliz por hoje, né, não ter mais isso, porque as crianças, elas podem sair tranquilamente das suas casas e ir realmente para o projeto social, porque antes, quando a gente ia, era uma loucura.
teve muitas desistências na época por conta que realmente, tipo, fulano não podia entrar nessa comunidade porque era daqui, do lado A, do lado B. Teve muitas resistências. Geilson, eu sei que você já deve ter passado por várias fases difíceis, né, na sua carreira, mas em algum momento você pensou assim, cara, é impossível me manter em alto nível por conta desse momento que eu estou. Chegou a acontecer esse momento e quando foi? Agora é uma pergunta difícil, porque assim, já passei momentos difíceis só que eu sempre tive comigo a perseverança, entendeu? Sempre acreditei, sempre tive fé em Deus que assim, pronto, esse momento foi que, tipo assim, acho que o atleta quando chega no alto rendimento, ele acha que nunca vai se machucar, mas saber que ele está todo dia está dando 100% dele, ele está 99% ele tem chance de se machucar, é óbvio, entendeu? Então, só quando eu me machuquei eu achei que o negócio ia ser pior, né? Tipo assim, poxa, tá complicado. Aí tive uma fratura por estresse na perna esquerda, aí eu passei 6 meses, aí depois melhorei, aí fui para a direita, e aí passei 1 ano, e aí comecei, tipo, corria na piscina, mas só que assim, eu via as pessoas correndo, só que eu não conseguia correr. Eu falei, poxa, será que é o fim? Mas só que eu sempre acreditei, não, vamos tentar, né? Esperar, fazer tudo voltar para o zero de novo, e reabilitação, fortalecimento, alongamento, toda preparação. Então, assim, para o atleta que é o rendimento, ele espera, quando você está treinando, você está visando os períodos de datas, né? Dias para se preparar para uma prova. Então, quando tu se machuca, então não tem como tu ter aquela data determinada. Pô, eu ia chegar lá 100%, não tem como tu chegar 100% se tá machucado, entendeu? Então, tu volta tudo. Então, dá uma viravolta na sua mente. Mas teve esse momento, já perdi um Pan-Americano em Toronto, entendeu? Já durante a prova estava correndo, era numa prova 5.000 metros em Leiden, né? Na Bélgica. E eu estava dentro do índice, e aí eu senti... Só que eu senti uma dor, só que era uma hérnia, né? Tive uma dor de uma hérnia durante a prova. E aí os últimos 2 quilômetros assim, me arrastei. E olha que eu cheguei com 13,50, mano. Eu precisava correr 13,45, porque eu me preparei. Eu falei, nessa data X, treinador, você vai estar bem. E aí tinha 2 atletas do Brasil um com 13,49 e outro com 13,47. E aí eu falei assim, eu consigo correr 13,40. Só que pelo nível de prova, então, era muito forte. Então, pelas passagens que eu tinha corrido, aí eu passei 8,15. Não, mas se acontecer alguma coisa, tipo assim, mais ruim no risco que o ritmo quebrar, porque a gente corre, quando está correndo para ritmo, assim, para índice, para tempo, você não depende de outros adversários, não. É você o relógio. Então você está correndo e o tempo está ali. Então você começa com aquele ritmo e tem que manter, e no final terminar acima dele. Só que no finalzinho, quando eu senti esse desconforto com 2 km, eu me segurei. Só que aí fui, eu sabia, e aí minha corrida estava só caindo. Quando eu cheguei, 3,50, eu falei, tô fora. Mas só com uma dor horrível que eu pensei em parar, mano, de verdade. Só que mesmo assim não consegui. Não larguei mão, né? O treinador falou assim, tenha paciência. Poxa, mas longe de casa, em outro país, outra cultura, entendeu? Mas só que tudo estava a meu favor, mas ao mesmo tempo minha cabeça estava dizendo, é melhor parar, entendeu? Inclusive, uma vez eu até falei para ele, poxa, os caras daqui é muito focado e eu não consigo ser igual a esses caras aqui não, pô. Entendeu? É totalmente diferente. Os africanos lá, os caras se preparavam, dormia cedo e tudo. Dormia com a roupa preparada. Os caras já dormiam com a roupa preparada. Quando eu acordava assim, o cara falou, 6 da manhã. 6 da manhã, às vezes estava nevando lá. E eu falei, como é que vai, mano? O cara acostumado no Ceará. E eu aqui estava preparado, quando eu ia para lá, para a Europa, passar por temporada com os atletas lá, eles também viam a mesma coisa. Só que assim, o que eu admirava neles não era a corrida, mano. Era a dificuldade que eles tinham. Os caras chegavam lá, te juro, pior que a gente.
É difícil falar isso para as pessoas, mas aqui é a primeira vez que eu falo. Os caras, tipo, eu conheci o recordista mundial, que é... Deixa eu ver, não, é o recordista mundial, o Chip Cheguei, da Uganda. O cara não sabia ligar uma TV, mano. O cara chegava com os tênis lá de barro que os caras treinam na Uganda, que é pista de terra, né? O cara chegava com o tênis todo rasgado. Eu falei, pô, velho. E eu sempre lembrava, cara, aquele tênis ali tá pior que o meu, hein? Só que não é... Aí eu vejo pra ele, às vezes ele fala, cara, a gente corre, só que a gente, quando a gente não ganha, quando a gente perde, sempre tem a outra oportunidade. Entendeu? Então a gente levanta a cabeça, volta atrás, treina do mesmo jeito pra alcançar. Mas a gente desiste não. Boa. Boa. Muito boa, muito boa. Os caras aprendiam isso com os africanos, pô. A gente deve fazer um podcast só para contar a história deles. Eu acho. Né? Mas a gente veio para falar de maratona, então vamos introduzir o assunto da maratona. Porque, meu irmão, se deixar eles contar a história de vocês, principalmente esse cara aqui que... É porque ele tem quase 30 anos, né, meu filho, de atletismo. Mas eu não tinha nem nascido na época que ele começou. Que foi... eu não tinha nascido, eu já tinha visto tu correndo, e eu falei assim... Não, quando tu iniciou, tu tinha 9 anos. Não, eu acho que tinha nascido não. Sou nova. Então, falando de maratona, hoje existe uma vontade muito grande, né, tanto dos amadores, né, como dos recreacionistas, como até dos atletas mesmo, em fazer uma maratona, né? E, cara, acelerar esse processo é um risco. Né? Você é um cara que já corre há muito tempo, você também é um atleta profissional. O que é que vocês têm a dizer sobre isso, sobre essa velocidade que está se colocando, né, no processo de sair de uns 5 mil, de um 10 mil, para já tentar chegar a uma maratona? Qual a opinião de vocês sobre isso? Loucura. E aí, Geis? Cara, eu vejo muita gente corre uma vez 5 km e aí já quer correr uma maratona. Então, eu acho que isso não pode fazer, cara. Você tem que se adaptar cada passo, entendeu? Uma maratona é como se você fizesse uma casa de 2 andares. Você tem que se preparar ali, degrau por degrau, até você chegar lá. Agora você sair... É como você sair do zero e correr uma maratona. Não é você correr a maratona, mas depois da maratona vem um estrago todo na musculatura. Então, isso ninguém espera. Entendeu? Eu como profissional, né? Se eu vou falar também o que eu acho, mas vou deixar na opinião deles. E além só deixar uma palavrinha rápida, não vou entrar muito no assunto. Tenham cuidado com o corpo de vocês, é a coisa mais valiosa que a gente tem. Né? E também não acelerar o processo de adaptação, né? O prazer de correr também, principalmente para quem não é atleta, quem é amador. Por muitas vezes você estraga ali o prazer da sua corrida com uma lesão muito grave e faz com que às vezes a pessoa tenha até um trauma e não continue correndo. Então, crie o prazer por correr, se adapte e siga um fluxo. Tenha treinadores também que saibam segurar a sua onda, né, para ir avançando com calma. E eu acho que é muito interessante você colocar nisso, porque o Joilson e a Aline, além de atletas profissionais, também são profissionais da educação física, também são treinadores, né? E aí eu queria perguntar para eles, assim, se vocês já tiveram que convencer, sejam alunos de vocês, né? Ou sejam mesmo amigos, se vocês já tiveram que ter essa conversa, que é uma conversa franca, porque você fica entre a realidade de proteger aquela pessoa, você está protegendo, e ao mesmo tempo não desestimular, né? A pessoa pode receber como um desestímulo. Vocês já tiveram que convencer, vocês já tiveram essas conversas? Eu sempre tenho com os meus amigos, né? Até porque eu demorei 17 anos para mim entrar na minha primeira maratona, porque a maratona ela é a mãe de todos, então ela tem que ser respeitada. E assim, você tem que entender o processo, né? O processo de cada distância. Então, quando eu falo que você não deve ir pela cabeça de ciclano, ciclano fez 300 maratonas, mas aí você não é ele. Você tem que se conhecer. Quando você se conhece, tem o autocontrole, você já fez diversas meias maratonas, você entende a meia maratona, aí sim você vai poder entender uma maratona, porque eu já fiz 3. Nessas 3 eu apanhei, né?
Nas 3. Por quê? Porque eu ainda não respeitei o processo da maratona. Então, assim, tenham cuidado, né? Respeite cada etapa que vocês estão vivenciando, né? Procure realmente um profissional que vai te ajudar, tanto fisicamente, porque a corrida ela não é só física, ela é mental. Ela tem um negócio com você. Eu digo que quando eu escolhi fazer a minha primeira maratona, eu fiz 34 quilômetros sozinha. E nesse dia eu disse assim, Senhor, será que eu consigo? O Senhor disse assim, você consegue. E eu saí. E olha que eu já tinha feito até 30 km, 32. Mas quando eu fiz esses 34, eu me senti uma mulher, sabe? Eu chorava tanto, eu chorava igual uma criança. Porque, primeiro, eu tinha feito só, né? Não tinha ninguém, estava Deus no meu lado, mas não tinha ninguém ali para me acompanhar. Mas eu fiz até o final. Então, tipo assim, muitas das vezes as pessoas querem ir porque fulano está indo. Então, não vá, faça o seu, deixe fulano ir e você fique aqui de boinha. Como se fosse uma validação, você só é corredor, né? Se correu a maratona. Ou a São Silvestre, que é a maratona também. Qual foi a tua primeira maratona? Eu tinha escolhido Porto Alegre, que seria no mês de junho de 2024. Só que aí teve as enchentes. Aí eu disse assim, não, eu quero virar maratonista esse ano. Eu tinha feito o processo todo. Aí, como teve todas as enchentes, aí não tinha. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou fazer a maratona esse ano, eu vou. Escolhi Curitiba, pra mais nunca. Eu te amo, Curitiba. Eu prometo voltar lá com todas as forças. E assim, eu lembro de Curitiba porque eu não estava no pódio da maratona de Curitiba. E em nenhum momento, por eu não estar dentro do pódio, eu pensei em desistir, porque muitos atletas, quando não se vê dentro do pódio, tem a questão da desistência. E, para minha surpresa, quando eu cruzo a faixa, eu era a 5ª colocada. Se eu tivesse desistido porque eu tinha visto as meninas passando, eu não tinha sido a 5ª colocada, né? Então, assim, a maratona... E quando eu cheguei nos 40, a cor mais linda do mundo. Eu chorava tanto. Porque a emoção sem fio. Caraca, eu venci! Que é isso? Isso não é de Deus, não. E você, Joilson? Já teve que convencer alguém? Já. Aconselhar? Que às não é do momento? Às vezes as pessoas... alguns alunos acham, mas será? Eu falei, será? Não, é certeza. É porque eles vêm, tipo, pô, será que eu... Assim, tá nos 5 km aí, né? Será que eu faço 21? Eu falei, não, tu nem pegou velocidade ainda, tu não sentiu o prazer de correr uns 5 km, entendeu? Então, se preparar para o 10, correr um 15 ou um 12 km, para ganhar resistência, né? Para se preparar, porque se tu... Eu sempre falo assim, não passar mal, mas se você cai a tua resistência ali faltando 5 km, é muita coisa, entendeu? Então, tu vai desanimar, entendeu? Outro dia tu não vai querer nem treinar, tu não vai querer saber de treino. Então, às vezes é saber, como a gente falou, às vezes é cuidar do corpo, ter aquela adaptação de treinamento, né? Então, saber se acostumar com isso. Tipo assim, respeitar os limites, né? Nos momentos certos. Tipo, se é base, é base. Se é descanso, é descanso. Não tem como tu sair de um descanso e já querer fazer uma rodagem rápida, entendeu? Não. Se aí... Então, muitas pessoas, elas se enganam de querer dar um salto maior que a perna, entendeu? Do que eles imaginam, entendeu? Aí não tem a preparação, tipo, hidratação, isotônico, gel. Então, já vejo pessoa que corre assim, por correr, mas... Só que sempre tem um desgaste, cara. Eu costumo dizer para muitos amigos, para quem pensa a corrida a longo prazo, que tudo que você está fazendo vai levar uma maratona. Então, aqueles 5 quilômetros que você está fazendo, aqueles 10 quilômetros, você já começou sua maratona. Como a Aline falou, tudo é um processo, né? E como a gente pensa a corrida de longo prazo, como a gente gosta do esporte, né? Esse processo ele precisa ser feito em segurança, o próprio Chico falou, né? Orientado por bons profissionais, né? Aconselhado por bons conselhos que se preocupem com sua segurança. E esse processo vai levar você, mais cedo ou mais tarde,
E quanto mais tarde, significa que você está mais preparado. O exemplo disso é que a Aline e o Joyce fizeram, e muitos outros exemplos aí. Tava estudando esse dia, eu fui ver algumas entrevistas sobre treinadores aqui de Fortaleza. Dixon Falcão foi um deles, né? Fizeram a maratona com muitos anos de carreira no esporte. Então isso não invalida você como atleta, né? Você que corre 5, 10, mesmo 21. Isso, você não precisa dessa validação como hoje tem se colocado muito. É importante que se diga. Progridam em segurança, evoluam na corrida com satisfação. Na percepção de vocês, quando vocês transicionaram aí, né, das distâncias mais curtas, né, se a gente pode chamar assim, né, até porque 10 e 21 não são distâncias curtas, né, mas comparado com 42 existe um abismo, né. Qual a mudança real que vocês percebem na rotina de treinamento de vocês quando vocês estão treinando para um 42? O volume semanal, porque no meu volume eu cheguei a 160. Então, assim, é uma loucura, porque você realmente... Eu já vivo o atletismo, eu já tenho aquela rotina realmente... Galera, ela tá falando 160 quilômetros por semana, tá? É correr 160 quilômetros por semana. Então, tipo assim, o treino da manhã tem que respeitar. O treino regenerativo, o treino intervalado, o treino longo, porque assim, eu não sei como é a metodologia do Joilson, mas os treinos principais para mim são terça, quinta e sábado, porque é aquela questão das intensidades que a gente tem que realmente trabalhar. Se a gente pular aquela zona ali, pode realmente acarretar tanto a nossa semana como a próxima. Então, assim, o volume realmente... Teve uma semana que eu disse assim, caraca, acho que eu não vou conseguir, não. E pra ti, qual foi a real mudança, velho, na tua rotina? Cara, acho que quando eu fui preparar para a primeira maratona, né? Acho que não entrava na minha cabeça, não. Eu acho que eu tinha medo de correr maratona. Porque eu falei, cara, eu vi os meninos treinando e os meninos lá de Petrolina, os caras me apoiavam, né? Tipo, como era grupo, se eu ficar, mas só que sempre tem alguns que correm do teu lado, né? Só que, tipo, como você falou, 5, 10, 21 é uma coisa. Maratona é como se fosse um abismo, mas você tem que fazer o preparo. Então, é difícil assim, é fácil você fazer o 20, mas depois, você faça a meia maratona e pensar que tem outra meia maratona. Mano. Então, assim, nos treinamentos, se além de chegar a fazer 160, eu já cheguei a fazer o quê? 180, 200 km, eu fazia 20 de manhã e 8 da tarde, todo dia. Então, fora que tinha que fazer um 36 km, cara. Uma coisa que eu nunca fiz. Então, eu ficava pensando, poxa, pra que eu vou me matar para fazer uma distância dessa se eu corria a prova de 1.500 metros, prova curta, entendeu? Mas só que assim, o teu corpo vai, ao longo dos anos, vai te amadurecendo, entendeu? Tua mente vai se adaptando naquelas treinamentos de rodagem, porque cada distância tu vai se adaptando num treinamento, entendeu? E aí chega um momento que teu corpo fala, vou encarar a maratona. Então, tua cabeça não fica tão pressionada assim de tanta distância, você fica tipo, tem que fazer 28 km, tem que fazer 30 km, 32, 34. Só que assim, às vezes você faz distância e agora você for fazer para tempo, tem que correr 2 horas, tem que correr 1h50, então tu tem que, a cabeça, às vezes você olha pro relógio assim, vixe, tu tá com 1h10, tô cansado pra caramba, ixi, imagina, para chegar 1h50. Então tem mais 40 minutos ali, então isso aí tu tem que adaptar, a tua mente ela vai se adaptando com isso aí, com um período de treinamento, né? Então isso vai muito seletivo, assim, vai muito da pessoa, né? Se a pessoa quer, se ela tem um preparo já de correr 10, 21, né? Eu acho, assim, na minha opinião, se eu for, por exemplo, o Hector, tá? Esse assunto estava aqui, então eu imaginei, eu conversei com o Hector, já está com uns 4 anos, né? 4 anos que o treinador... E aí, ele foi correr a maratona dele. Só que eu vim analisando a prova de 5 dele, a prova de 10, entendeu? Prova de 21. Porque depois que passa o 21, aí tem a etapa do 30, chega no 30. Aí falta aqueles mais 2 km, os 2 últimos quilômetros que é mais difícil. Então, a tendência do corpo da corrida
é sempre quebrar, né? Tipo, quebra de ritmo. Mas mesmo se você está controlando ali, para você ir no máximo possível até onde você tem que chegar para você conseguir um RP, né? Mas a tendência sempre é você sentir uma fadiga, entendeu? Às vezes a questão do clima, então o teu corpo vai definir o preparo para o dia da maratona, entendeu? Então é relativo da pessoa. E a gente está falando de atletas profissionais, né? E tem duas palavras que eu grifei aqui. A Pru falou a palavra respeito e o Joilson falou a palavra medo, né? Então isso é de quem vivencia o esporte há muitos anos e de quem sabe mensurar as consequências do que é fazer uma maratona, né? De não ignorar, de saber o peso do que é a longa distância, certo? A gente está falando de 42, mas isso serve também para os 21, de quem nunca fez e quem está fazendo saltos, né? De que acha que é só dobrar. Então existem muitas coisas por trás. Imagine para quem é atleta amador, né? Então tem muito por trás. O corpo deles dois são corpos privilegiados, né? A gente tem corpos privilegiados aqui. Se comparar com atletas desse nível, para nós que somos amadores, que não temos as vantagens fisiológicas, genéticas, estruturais que esses dois grandes atletas, são atletas de nível nacionais, são atletas de seleção brasileira, é importante que se digam, e que não são qualquer pessoa, não são qualquer atleta. Então, um atleta amador, eu sempre disse isso, que é muito importante para um atleta dedicado, um atleta amador, pensar como profissional, ter uma mentalidade profissional. Mas ele não deve jamais comparar-se com o profissional, né? A rotina é diferente, a dinâmica é diferente, cada um tem que seguir seu processo, sua caminhada dentro da sua realidade, né? E quando a Pru e o Jois falam desse volume, assim, são volumes extraordinários. Eu acho que o pico que eu já cheguei foi 120, eu não lembro de ter chegado a 130. Se eu cheguei foi na semana de pico, uns 130, eu não sei o que é mais do que isso. É dolorido, dói muito, né? Então, aí quando a gente coloca aí, eles têm todo acesso à nutrição, a fortalecimento específico, né, a descanso, e que atleta amador muitas vezes não possui, ou pelo menos negligencia todos esses fatores. Então, a gente começa a se encaminhar agora para uma conversa de maratona, a Maratona de Fortaleza está aí, e é importante que essa conversa chegue para os atletas que estão em preparação, que estão em ciclo nesse momento, para que cada um vivencie o seu processo com segurança. Falando da Maratona de Fortaleza, clima quente, úmido, vocês provavelmente vão competir, né, nessa prova. Assim, nós estávamos falando aqui agora na preparação da maratona, se você treinar no frio, né? Tipo, eu estava pensando aqui agora, aí você tocou num assunto agora que é muito importante. Que é o clima, né? Fortaleza. A nossa cidade é muito quente, independente se é 4 da manhã, ela é muito quente, vai esquentar, mesmo que seja plana ou descida, o clima. Aí vamos lá, você calcula a temperatura da cidade, a temperatura do teu corpo, a temperatura do asfalto. Então, tem que saber respeitar o ritmo, não pode deixar os seus pontos de hidratação, não pode passar sem tentar se hidratando. Mesmo no começo você não sinta sede ou não, mas tem que estar se hidratando logo no começo para no final não faltar. Entendeu? O que tu acha que vai ser o maior desafio nessa prova, Pru? O calor, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza. A humildade do ar também. Assim, todas as cidades que eu já corri na minha vida, a cidade é sensacional. Ela não é normal, não. Olhando para o percurso da prova, para o clima, né, o perfil dos atletas que vai correr, qual o erro mais comum, né, na preparação desses atletas para uma prova, Gilson? Tu que também é profissional, né, que tem alguns atletas, qual o erro mais comum que esses caras cometem? Acho que o erro mais comum é eles às vezes não querer fazer o que a gente pede. É porque às vezes você vamos colocar lá que você tem que ter resistência, né? Então você não adquire resistência só em volume, tu tem que fazer treinos longos. Então quando faz um treino longo, dificilmente tu vê alguém fazendo tipo de 1.000, tipo de 2.000.
Entendeu? Então, assim, você pode... Assim, eu falo... Não posso falar o geral, porque, assim, os amadores, às vezes, as pessoas estão se adaptando. Por isso que eu falo aquela diferença, tem que se cuidar do corpo. Porque, às vezes, os amadores querem correr uma maratona, mas não quer fazer um tiro de 1000. Entendeu? Não quer fazer um tiro de 2000. Então, é totalmente diferente. Não é para performar, mas se eles tentar saber... Porque, assim, você vai correr uma maratona, mas você sabe bem que você vai correr do primeiro quilômetro, 42, sem pausa. Então, se você tentar ali conhecer a distância, tipo assim, fazer 6 ou 8 quilômetros de 1000 metros para você se adaptar, saber como é que é a velocidade da tua resistência, entendeu? Tem isso. Então, é raridade você ver isso, principalmente na beira-mar, que não dá para fazer esses treinos, né? Então, o Hector tá aí, tipo, a Aline também. A gente, às vezes, corre na beira-mar, mas a gente tá correndo leve. Esse pessoal, olha a máquina. Não, a gente brinca assim tudo, né, com os meninos, mas não tem como correr forte na beira-mar, muita gente, entendeu? Então, tem que respeitar também as pessoas. Então, para não se machucar, a gente evita. Eu sempre tô correndo na Oscar Soares, às vezes, no período agora nós estamos correndo mais na areia, né, na terra. Mas a que você me falou aí é uma coisa bem importante, né? Então, eles não querem se respeitar. Às vezes, quer achar que sabe mais que o treinador. Entendeu? Então, às vezes eu falei, não, tudo bem, eu pago para ver. Então faça isso aqui. Aí, depois, cara, pô, mãe, bem que tu falou. Então, acho que pela experiência que eu tenho, acho que deveria respeitar, entendeu? Então, eu fiz isso para você saber que não é por aí. Porque se fosse por aí, eu ia te falar, não, aí tá certo, né? Então tem que ter... Acho que além de ter que ter um diálogo, um respeito, assim, para você saber, porque é uma prova que... Maratona, né? 42 quilômetros, muitas coisas podem acontecer, né? Eu tiro, como o Hector falou, que a gente tem um corpo para isso, a gente nasceu para isso, mas só que quando eu estava correndo a maratona, eu tive que ler um livro do Paulo Vieira, e saber que eu sempre, quando era distância longa, assim, sexta-feira tem 28 quilômetros e no sábado tem 32. Cara, não é melhor fazer logo esse 32 na sexta-feira? Só que era o planejamento, entendeu? Então você tinha que treinar a tua mente, porque quando tu chega lá, beleza, tu pode até correr. Então passei o 30, tava no lucro, entendeu? E aquela da ansiedade, a primeira vez a maratona, pior, a minha primeira maratona que foi fora, eu corri 2:15, mano. Dificilmente um cara... Entendeu? Então eu fiquei no lucro, mas só que assim... Correu fraco. No 36 quilômetros eu senti um mau desconforto na barriga e minha cabeça, assim, corre pro banheiro. Aí eu fiquei com medo. Eu não ia completar a prova. Aí eu falei assim, poxa, tem a placa 36 quilômetros e tinha um banheiro do lado. Aí eu falei, cara, não posso parar. O meu objetivo é completar. Aí, no 40 eu fiquei feliz. Nossa, é alívio. Só que aí no 41, acho que na rua lá, na Espanha, pisei na cor de trem lá, né? Até que eu cheguei, beleza, cheguei torto lá e tudo. Mas depois daquilo ali eu paguei o pato. Eu fiquei com 8 meses, eu fiquei com o adutor doendo, você sabe, né? Eu sei. Foi 8 meses, cara. Entendeu? É por isso que eu falo. Então, não é o tênis e também, às vezes, você respeitar, se fortalecer. Então, você entender a distância. Não é você cair lá, dar um mergulho e voltar, não. A gente está falando em adaptação, né? E a Aline, ela já teve muito sucesso correndo no sul do país, né? Muito. Mas agora ela vai correr em Fortaleza, né? E aí, Aline, eu queria saber, dentro dessa dinâmica que o Juiz também tem falado, né? De se adaptar a uma nova realidade, a um novo contexto. Por mais que você treine aqui, que você more aqui, que você vivencie sua rotina de treinos aqui, ainda assim é diferente você enfrentar, principalmente por ser uma maratona aqui, né? Dentro dessa dinâmica, que é uma dinâmica nova para você também, o que é que você está adaptando, se você já começou, se você tem uma estratégia, está pensando em estratégia diferente, porque uma coisa é correr uma maratona em Curitiba, uma coisa é correr uma maratona em Porto Alegre, né? Ou mesmo em outras regiões do país em que o clima, a umidade não pegue tanto, né? E mesmo vivenciando aqui, existe um outro contexto. O que é que você está pensando de adaptação, de estratégias? Tem uma carta na manga aí.
Ano passado eu corri uma maratona lá em Recife. E Recife, o clima é praticamente quase aqui, só que aqui ainda é um pouquinho pior, na questão da umidade do ar relativa, né? Então, assim, deu para ter um parâmetro de como seria a questão de correr em Fortaleza. Eu ainda estou no período de base. O último treino de base vai ser no domingo agora, né? Depois eu vou começar a iniciar a preparação justamente porque serão 2 maratonas no primeiro semestre. A de Fortaleza, eu quero entrar para ganhar, lógico, evidente, né? Dentro de casa. Mas eu, com o meu nutrólogo, né? O meu nutricionista, vamos traçar as melhores estratégias possível, porque tem a questão da alimentação, a suplementação, e assim, meu estômago ele é muito frágil, tipo na questão de géis, ingestão de gel, aí é uma loucura, ele não se adapta tanto. Então, tudo isso eu já tive experiência nas anteriores, então quero levar tanto para de Fortaleza agora, né, que a preparação vai iniciar dia 1º de fevereiro, em nome de Jesus. E assim, estou com uma expectativa boa, porque correr em casa é muito bom, e principalmente a primeira maratona de Fortaleza, né? E tenho um carinho enorme pela minha cidade, Ave Maria, eu amo. Eu digo assim, quando eu ouvi uma maratona, eu digo assim, eita, eu vou. Pensando na preparação pré-prova, assim, né? Naquela semana final, qual o grande segredo que vocês têm aí, tanto para a semana que vem anterior e para o dia da prova? Tem algo que vocês fazem que é um diferencial, na opinião de vocês? Não é mudar nada. Mudar nada, porque qualquer ajuste diferente pode realmente a gente pagar o preço. Então, dormir bem, né? Se hidratar bem. O pessoal fala assim, hidratação na semana da prova. Não, a hidratação não é ela na semana da prova. A hidratação ela tem que começar no início do ciclo, entendeu? Que você já tem que começar essa questão da hidratação, porque aí seu corpo ele vai entender aquilo ali. Aí você faz na semana da prova, aí como é? O corpo vai entender, tá doido. Não tem. E aí, Jesus? Tu muda alguma coisa? Não, não mudo não. Realmente não tem como mudar, porque já está traçado, é uma semana. Acho que é mesmo ter essa hidratação, bebendo água, manter ali a alimentação em dias, né? Tipo, mais leve, né? Acho que uns 3 primeiros dias assim você comer carboidrato. Né? No meu caso, né? Eu como carboidrato, né? Assim, com os 3 primeiros dias sempre tá comendo carboidrato, me alimentar super bem para chegar no dia. Porque assim, a gente, como eu, o Corpo Talento e outros atletas, nosso corpo, pelo esforço que a gente faz, ele sempre tem uma reação. E essa reação a gente não espera. Entendeu? Então, por exemplo, ela disse que tem tipo, né, gel, né? Eu já tenho, não tenho isso com gel, mas também eu venho meses treinando com o mesmo gel, com o mesmo isotônico, entendeu? Que eu não posso trocar, chegar em cima da hora, não vou trocar, não. Tem que dar um jeito para ter aquele lá, porque aquele se prepara. Né, tipo na maratona do Rio lá, que você ficou lá parado lá, que eu peguei, então eu vinha treinando aquele lá, porque a nutricionista tinha passado, né, mostrei para ela, estou me adaptando a esse, eu faço o tiro forte, o organismo sentir mesmo que é ele que tá, para não ter nenhuma reação, então é esse daqui, né, porque lá eu vou estar 100%, não pode errar não. Que normalmente os amadores ou os recreacionistas fazem na semana anterior, né? É porque é pela falta do que era para ter sido feito no processo, né? Como vocês são do alto rendimento, vocês se mantêm muito regrados. Isso é o grande diferencial, né? Comparando o atleta amador para o de alto rendimento. Então, eu concordo muito. Sim, tem estratégias ali para a última semana, mas essas estratégias são boas para quem está precisando de alguma coisa. Vocês não, vocês vêm sempre num padrão de uma boa alimentação, de uma hidratação em dia, de um bom descanso, né? Então, realmente para vocês, eu acho que é seguir. Para o cara que é amador, muitas vezes é porque está faltando. Então, não é que é uma estratégia pré-prova. É tentar
tampar um buraco que está aberto há muito tempo. É verdade. Então, Acho acho que é isso. assim, o amador, acho que ele tem que ter... Como vai ter uma maratona na nossa cidade, por exemplo, eu estava, acho na segunda-feira, estava treinando aqui, né? E aí, estava na XS, um cara falou, pô, esse cara aqui vai se preparar. Joyce, você vai correr a maratona? Eu falei, cara, eu tô me preparando na base aqui ainda, fazendo uns 10 km ali. Aí um rapaz que eu não conhecia, ele, pô, tá fazendo 10 km? Eu tô fazendo no máximo 3 km para correr a maratona e tô com medo de fazer essa maratona. Eu falei assim, não, a gente tem que ter o conhecimento, né? O que você quer? Você quer fazer por fazer? Assim, não é que não seja obrigado, mas assim, qual o teu objetivo, né? Que às vezes ele vai lá, mas tipo assim, o amador ele quer ir para mostrar para todo mundo que ele fez uma prova de 42. Aí às vezes ele não vai tomar nenhum tipo de gel, aí que só beber água. E aí é onde... E aí é onde o bicho pega. Onde eu acho que assim, eu não vou dizer quase certeza, eu espero que não aconteça, mas assim, se tiver pontos estratégicos, tipo ambulância, né, se tiver, porque eu acredito que, eu espero que não, mas provavelmente algumas pessoas devem passar mal sim. E aí a gente falando de empolgação, de medo, né, de tudo isso, Aline, o que é que você acha que costuma atrapalhar mais o atleta na hora da prova? O atleta elite ou o amador? Os dois. Ou do amador, né? Ele querer largar na frente para sair na foto oficial. O atleta de um tiro. Você acabou sua prova ali, entendeu? Se você não sair, eu sempre falo para os meus alunos, qual é o ritmo? É esse. Se a gente está proposto para esse, você sair abaixo, lá na frente você vai pagar o preço. E a culpa vai ser de quem? Do treinador, que não sabe, né? Mas ele está explicando. Então, assim, gente, não queira aparecer na foto da divulgação. Vamos respeitar a largada. Os senhores, lá para trás, por favor. Vai ter muita foto, né? Vai ter muita foto, vai ter muita foto. Na tua opinião, Joilson, o que é que faz tanta gente quebrar ali entre o quilômetro 30 e 35 na maratona? Eu acho que faz quebrar ali, na minha opinião, acho que é o ciclo. Se ele tiver, porque assim, vamos lá, eu vou treinar uma pessoa que quer correr a maratona e ela tem um pace de 5,56. Então, você tem que, como é 42, não tem como você estar fazendo, se o teu forte é 5,50, não tem como você correr a maratona nesse ritmo. Então, vamos lá, fazer ali 6,30, 6,40, entendeu? Mas só que às vezes ela fala pra mim, eu estou treinando. Eu falei, mas final de semana vai ter um treino longo aí, né, pra você fazer. Só que aí ele fala que fez, mas ele não fez, né? E aí quando chega na prova lá, ele vai ter a diferença, né? Porque ele não fez aquele treinamento. É tipo um estímulo, entendeu? De um treino longo. Então isso às vezes as pessoas quebram não por falta de sais minerais que pode dar assim câimbras. Isso acontece com qualquer atleta, câimbra, porque você está ali mais de 1h50, quase 2 horas no 35 ali, entendeu? Mas se você não se adaptar a tua preparação, se não for ali até certa distância, quando chegar na prova ali, a cabeça vai dizer assim, você foi treinado para correr até 21 km. O resto vai vir várias dores, porque ele não se preparou para isso. E a gente está falando muito de maratona, de 42, que é o carro-chefe do evento, né? Mas existem outras distâncias na corrida. E elas podem ser tão difíceis quanto a maratona, se você não estiver bem preparado. Sim, né? Os 5, se você não tiver uma preparação boa, porque o pessoal diz assim, 5 não é nada não. Eu digo assim, pois vai correr. A depender, lógico e evidente, que é diferente demais, né? Um treinamento de alta performance para um treinamento de amador. Mas se o amador ele não estiver preparado, ele caminha no 2º quilômetro. E tem muita gente... Não, caminhar não é a desculpa, gente. Eu não estou falando que caminhar não pode. Mas se você quer realmente fazer acontecer, você tem que fazer a preparação bacana. O treinador passou ali, você
tenta, ou tipo assim, o treinador, eu não consegui. Ser sincero com o treinador. Porque você acaba gerando expectativa dentro do treinador. Poxa, o aluno fez aquilo ali que eu pedi, então ele está pronto. E chega lá na prova, com 2 quilômetros, a pessoa está caminhando. Como inúmeras vezes, tem pessoas que não estão preparadas realmente para fazer aquela distância e estão caminhando. E prejudica aquelas pessoas que estão ali para fazer acontecer. Então, independente de qualquer distância, precisa se preparar, como o Joyce falou, precisa respeitar a distância, né? Claro. Eu costumo dizer assim, mas correr 5 é tranquilo, é de boa. É porque você nunca tentou correr 5 cuspindo sangue. Porque assim, Eu que costumo correr 21, né? Eu estou me preparando para 42. Apesar de ser maratonista, por ter no currículo, não me considero ainda, né? Eu sei das dificuldades, assim como a Aline, eu considero também que eu ainda não entreguei a maratona que eu queria, né? Estou em ciclo também. Costumo dizer que eu domino mais 10 e 21 e não estou acostumado a correr 5. Quando eu vou correr 5 na paulada, meu amigo, quando chega ali no 3, os 2 últimos quilômetros parecem 30. É impressionante a dor que você sente quando você está correndo em intensidade. 5 quilômetros. Então, respeitem todas as distâncias, progridam com segurança, façam seus ciclos e, como a Pru falou, obedeçam a planilha, o treinador, sejam sinceros. Você constrói, é uma relação de confiança com o seu treinador, né? Você precisa dar o feedback para ele. O que é que você está sentindo, se você está saindo bem, né? Que aí com certeza você vai evoluir mais rápido. Geilson, para vencer uma prova, na tua opinião, acelera no começo ou controla o ritmo, vai ali cadenciando e no final sprinta? Ou tem alguma estratégia? Qual a tua estratégia de prova? Ou depende da prova também? Depende muito da prova, né? Tipo, vamos lá na maratona. Dependendo do adversário dos rapazes que tiver, né? Acho que você vai calculando ali, até o 30, vai ter ali uns 3, 4 atletas. Então até o 35 provavelmente vai ter só 3. E aí você vai observando, ver quem está mais inteiro na prova, né? Então, quem está mais rápido, não. Apesar que a maratona não tem essa de velocidade, tem quem se preparou melhor, né? Então, não é o ritmo. Então, com a diversidade, então não adianta você sair forte, porque no 21, chega lá, tu tá quebrado. Entendeu? Então se não tiver quebrado no 21, vai quebrar lá no 28 pro 30. Tem um cara aí na São Silvestre, né, que ele larga... Ele larga forte. Larga lá na frente, né? Ele faz isso, né? Eu acho que ele já tá acostumado a fazer isso aí. Só que ele chega, mas assim, eu acredito, os pessoal já me perguntaram, pô, tu acha certo essa saída? Eu falei, cara, eu acho errado. Talvez se fosse uma prova eu acho que fosse uma prova de 5, mas se ele fosse correr com um cara que corria 5 km, ele ainda não chegava. Entendeu? Mas só que assim... E o cara vem de fora e passa a temporada fazendo isso aqui no Brasil, todo mundo se assusta, né? Então, não é só saber, tipo, dar aquele tiro de 100 metros lá que o cara fez na São Silvestre, tipo, chegar a quase 2,40 e na descida, ou então 2,30 e pouco. Entendeu? Só que aí se você for ver, alguns atletas brasileiros no final fez melhor do que ele fez na frente, e os atletas brasileiros fez lá no final, entendeu? Então, só que como ele quebrou lá na frente, ele conseguiu chegar. E os outros atletas tirou essas diferenças, entendeu? Então, mas nem sempre é você sair na frente, que isso aí não... Eu fazia isso aí também quando eu era pequeno. Errou muito, né? Eu falei, rapaz... Tipo, lá, a Conceição Nera, eu saía na frente dela, com 2 km ela me passava, eu só via ela na chegada, entendeu? Falei, pô, acho que aí o segredo não é por aí não, então tem que saber treinar, né? Tem que saber se adaptar, né? Porque assim, você fazer um treino de olho nu assim, no escuro, hoje eu vou correr 3, amanhã eu vou correr 10, depois volto para correr 8, então, meio bagunçado não, mas agora não. Cada dia você melhorar, tipo... 1 minuto, isso é bom, muito importante, porque se você melhora, por exemplo, a semana tem 7 dias, se você a cada
você melhorar 200 metros, hoje eu fiz 1.000 metros, amanhã eu faço 1.500, depois faço 2.000, assim por diante, você vai ter uma constância boa e teu corpo vai se adaptando, entendeu? Vai, vai se elasticando na resistência, isso é importante, é igual a maratona, tem que 5, 10, 15, 21, ficar ali um tempinho no 21, volta pro 10, entendeu? Depois, quando estiver preparado mesmo, você fazer uma maratona, você tem que sentir que você está preparado. Já que a gente está falando de conselhos, né, assim, qual é a dica que vocês dão, uma decisão, até mesmo um pequeno ajuste que um atleta pode tomar para ter uma melhor experiência numa corrida como essa? Respeitar. Tem que respeitar realmente o que o treinador ele está falando para você. Se você respeitar, se você acreditar em si também, né, que você é capaz, você vai sim conseguir realizar, às vezes não com tanto êxito, né, mas você chega lá. Então, respeite o treinador. Estamos encerrando, né? Vamos para um bate-bolazinho aqui com eles. Foi bom. Galera, vai rolar umas perguntinhas, quero respostas rápidas, tá? Vou perguntar, um responde, o outro responde, e aí a gente vai rapidinho encerrar aqui essa parte do bate-bola, tá bom? Certo. Maior erro de quem começa a correr? Querer ter logo o melhor tênis, um relógio, as melhores opções. Acho que é o melhor erro. O maior erro, acho que ele achar que ele conhece, entendeu? Ele achar que ele conhece, tipo, vou fazer 5 km, e ele aí e vai lá fazer uns 5 km que ele não se preparou para aquela prova. E o melhor conselho para quem quer evoluir rápido? Não tem esse. Boa! Muito bom. Ei, Hector, me fala aí. Eu tô dizendo nesse negócio aqui. Eu tava procurando isso aí, mas não existe não. Não existe. O que mais quebra um corredor? Largar forte. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se ele não treinar e só ir lá por fazer mesmo, ele não vai chegar não. Maratona é mais física ou mental? Mental. Mental. O mito da corrida que precisa acabar. Se eu aguento correr 5, eu corro 42 facinho. Um mito? Eu acho que... Nossa. Acho que deve ser uma coisa assim, então... Sem preparo. Acredito isso. Uma verdade dura que todo corredor precisa ouvir. Solta. Treine com moderação, respeitando tudo e todos. Eu acho que tem que treinar com inteligência. Boa. Bacana. Muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Qualquer dúvida, deixa um comentário, né? Dá a tua opinião, deixa um likezinho. E a gente queria deixar aqui um presentinho para vocês, por participar do programa, tá? As canequinhas aqui da XS. Eita, eu tava de olho nela. Eita. Uma pro Joilson. Então, show, obrigado. Queria agradecer muito o Hector por ter participado do programa aqui comigo, né? Ter entrevistado vocês. Mas agradecer especialmente a participação de vocês. Né? Queria agradecer a Aline, queria lhe agradecer também, Joilson. E dizer que é muito bacana trocar sempre um papo com vocês. Eu tenho muito mais contato com o Joilson porque ele treina aqui. Mas é muito bacana ouvir tanto as histórias, né? Do esporte, como também as histórias de vida. E vocês são vencedores. E fica aí agora esse finalzinho para você deixar uma fala, né? Sei lá, agradecer o projeto, né? A galera te seguir aí, enfim, deixa uma mensagem também pro corredor que está te assistindo. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Através do Hector. Chico também. Tá aqui é sempre bom estar falando, como o professor sempre fala,
quem é visto sempre é lembrado. Então, a gente tem que sim, corredor de alta performance, a gente tem que botar a cara a tapa, né? A gente tem que desenvolver mais isso. E eu fico muito feliz de sempre estar falando um pouco da minha história, né? Falando sobre tudo que aconteceu. E assim, quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, porque sem Ele eu não sou nada. Quero agradecer ao meu pai e à minha mãe por tudo que eles fazem até hoje. Eles são os meus maiores patrocinadores, né? São aquelas pessoas que acreditam, que incentivam. Muitas das vezes me vê acordando 4h20 da manhã, mãe, tu já vai, mulher? Eu digo assim, minha senhora, já tem que sair, tem que ganhar o pão. Estou construindo agora para mais tarde. Quero agradecer ao meu ex-treinador Oswaldo Falcão por tudo que ele faz por mim até hoje. A gente faz trocas, gratidão por ele ser esse grande homem, ele ser essa pessoa que realmente trata bem, acolhe bem, incentiva. E quero agradecer a todos, né? Eu não vou especificar aqui quem são, mas todos do meu time que me apoiam, que me incentivam, que acreditam, que estão comigo, né? Nessa jornada louca, maluca, né? Que é ser atleta de alto rendimento, porque a gente realmente vivencia realmente, a gente perde inúmeras coisas familiares para dar o nosso melhor. Então, assim, obrigada a todos, obrigado por vocês estarem comigo, né, nessa jornada, obrigado por vocês acreditar, por vocês me levantar, porque ser atleta de alto rendimento não é fácil, mas juntos somos um time forte e esse 2026 está só começando e vai ser louco. Muito bom. Quero agradecer pelo convite aí, né, do Chico, da T-Time, do Hector aí, professor também. Quero agradecer a todos os pessoal que estão de parceria também. Eu acho que uma coisa que fica importante também, de agradecimento, assim, gratidão, né? A gente sempre está agradecendo a Deus, mas assim, quando a gente está no pódio, vocês fazem parte dessa, né, dos bastidores, né? Às vezes a gente sempre entra em comunicação, informação, para fazer recovery, isso é uma coisa, a equipe disciplinada é sempre importante, né? Então, nutricionista, então tem várias pessoas por trás, né? Então, como a Aline falou, não dá para falar todos, né? Mas assim, acho que se estão assistindo, se vai ver, acho que tem que agradecer, né? E acho que só gratidão mesmo eu acho que a gente precisa de mais vezes, assim, né, demonstrar o que às vezes as pessoas na beira-mar, elas não só na beira-mar, mas acho que eu vou falar assim por Fortaleza mesmo, porque parece que a gente não é tão conhecido, entendeu? Assim, eu sei que o mundo mudou, tipo rede social, entendeu? Então é totalmente difícil, assim, a gente não tem como a gente estar em casa, a gente tira uma foto e mostrar, ficar tirando foto de troféu, dormir com o troféu. Não, a gente não faz isso porque outro dia a gente está dolorido, nós temos que fazer um gelo, tem que fazer uma acupuntura, tem que fazer... Então tem várias coisas, entendeu? Então a gente cuida do nosso corpo para deixar de foto. Então se nós estamos tirando foto, às vezes é raridade, entendeu? Então eu acho que esse momento aqui é um momento importante, né? Para a gente demonstrar o carinho que a gente tem, né? De a gente ser cearense, morar numa capital dessa aqui, né? Então, acho que eu agradeço muito pelo apoio e pela essa estrutura aqui que você está dando pra gente. Só uma coisa, o Joyce disse cearense, eu sou fortalezense, porque eu sou torcedora do Fortaleza. É isso, galera. Agradecer também, mais uma vez, a parceria. Parabenizar os meninos pela carreira assim que faz parte da história do atletismo cearense, né? A gente não pode deixar de dizer isso. É de grande importância, sim, que a gente valorize nossos atletas, ainda enquanto estão na ativa, né? Aqui nós temos apenas 2, mas existem muitos por aí que carregam a história do Ceará, né? Vestem com muito orgulho aonde vão, dentro e fora do país, né? Então é muito importante. Obrigado pelo convite. Eu acho que sim, depois a gente pode trazer eles para a gente contar. Hoje a gente focou muito na maratona, né? Que a gente está aí na véspera desse evento, mas
Com certeza cada um aí cabe um programa para a gente conhecer um pouco a história mais de vocês. E obrigado, galerinha. Sigam as redes sociais. É importante sim que a gente siga o perfil da Aline Prudêncio, do Joilson Bernardo. É importante sim. Agrega muito valor, atrai parcerias, né? A gente ganha visibilidade. São atletas profissionais e faz parte do jogo, né? Sigam também o I Love Corrida. Sigam as redes sociais da XS, né? XS Team Suplementos, XS Team Personal Trainer, XS Team Wellness Club e XS Team Run. Então, se curtiu aí o episódio, deixa um like, boa, tá? E fica no aguardo para o próximo XS Cast.